Olá, paz e luz para todos nós. A palavra de hoje é oportunidade. Quem de nós, antes mesmo de vir à Terra, não pediu oportunidade? Seja lá para o que fosse. E eu estava me recordando desse tema porque, lendo um trecho da Revista Espírita de maio de 1866, que trata de oportunidade, me fez recordar algumas histórias, algumas que eu escutei, outras que eu vivenciei. E antes de contar a que eu vivenciei, eu gostaria de, para a gente nortear a nossa história, a nossa conversa sobre oportunidade, tem uma passagem, uma parábola tibetana muito interessante que conta que um homem adorava pescar. Ele não fazia outra coisa para se divertir que não fosse pescar. Todos os dias ele saía de sua casa, pegava sua varinha, ia para lá para o lago próximo a onde ele morava, jogava a sua isca e esperava os peixes. Era a sua terapia principal, a favorita, o seu divertimento. Até que um belo dia, era madrugada, ele acordou muito cedo, fora do comum, perdeu o sono e, como não era um homem preguiçoso, não quis mais voltar a dormir, resolveu ir de encontro à alvorada, ver o sol nascer. Fazendo o quê? Pescando. E aí conta que ele pegou sua varinha, a lua ainda estava no céu, as estrelas ainda brilhavam. Era 3 para 4 horas da manhã e ele pega a sua varinha e resolve ir pescar. Quando ele chega na beira do lago, onde ele costumava pescar, ele percebe que tropeça em alguma coisa. E como estava muito escuro, a luz da lua não era tão forte assim, ele não percebeu que estava diante de si. Baixou a mão e no tato tentou descobrir o que era. Era um saco. Um saco carregado de pedras. Ele pega uma pedra, não consegue ver direito que tipo de pedra é aquela, logicamente, e olha para um lado, olha para o outro e começa a especular quem havia deixado aquelas pedras ali. E provavelmente, raciocinou ele, devia ter sido alguém que gostaria de pescar jogando pedras, ou se divertir no lago jogando pedras. E aí, sentou-se ao lado do saco e começou a jogar as pedras no lago. Enquanto pescava, jogava uma pedra. E logicamente, como o tempo foi passando e ele jogando as pedras, o sol finalmente começou a iluminar o dia. E aí, quando ele olhou para o lado, o saco estava quase vazio. Quando ele foi pegar a última pedra que olhou, já podia ver, percebeu que se tratava de um grande diamante. Ele se desesperou. Havia jogado no fundo do lago todas as pedras de diamante que haviam dentro do saco. Quis pular, mas se lembrou que era um pântano com areia movediça. Se ele pulasse, ele morreria. E pensou, bom, já que só resta essa única pedra, meu Deus, como eu poderia ter sido rico se eu tivesse com todas aquelas pedras nas minhas mãos. Mas, apesar de eu ter jogado todas as outras, essa daqui eu vou ficar e vou fazer dela o meu motivo para ser um homem melhor. E nunca mais ser o que eu fui até hoje. Eu vou aproveitar esta oportunidade de aprendizado com esta pedra e me tornar um homem melhor. E diz que esse homem foi embora, voltou para o seu lar e a partir dessa pedra ele transformou a sua vida,
não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista moral e espiritual. Ele, como todos nós, teve diversas gemas de luz, porque a oportunidade é uma gema divina que nos é dada todos os dias. Ele aproveitou aquela oportunidade, aquela gema que ele havia ganho e transformou a sua vida. E não quis mais se lamentar por ter jogado tanta coisa fora. Se livrou da culpa, seguiu em frente e quis, com a sua própria vontade, o seu livre-arbítrio, transformar a sua vida a partir de uma pedra, de uma única gema, de uma oportunidade. Essa é uma história muito interessante para a gente ilustrar a questão da oportunidade na nossa vida espiritual, na nossa vida social, na nossa vida familiar, enfim. E pensando sobre isso, eu me recordei também de uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás, lá na UESC, União Espírita Servidor do Cristo, em Vitória de Santo Antão. Eu estava sentado na última cadeira, na última fileira de bancas, de cadeiras, para assistir a palestra. E na minha frente, na fila seguinte, estava uma moça sentada. E essa mosca foi atacada durante 40, 50 minutos por uma muriçoca que chegou perto do pescoço dela, bem magrinha, e saiu bem gorda. E eu passei quase uma hora raciocinando se deveria ou não fazer alguma coisa para livrar aquela mulher, porque ela passou a palestra inteira incomodada, batendo no pescoço, tentando se livrar da muriçoca, e eu que estava vendo não fiz nada. Esse é o nível da maioria, das pessoas ainda no planeta que ainda pensam em fazer o bem. Raciocinam se deve fazer ou não. O que é que eu devia fazer? Eu não sei. Eu sei que eu tinha que ter feito alguma coisa. Eu não devia ter deixado a danada da mosca sugar o sangue daquela jovem lá. Se fosse nos dias de hoje, a gente estava aperreado com dengue, né? Mas isso foi há muitos anos, lá nos anos 80, 90 mais ou menos, começo dos anos 90, quando eu ainda estava iniciando os meus trabalhos lá na UESC. Esse é um nível de oportunidade que a gente tem de fazer o bem e não faz. Porque às vezes a gente tem que pensar, parar, refletir, analisar se deve fazer o que é certo ou não. E muitas vezes a gente acaba levando isso para o resto da vida como culpa, porque o tempo foi mal usado, a oportunidade que lhe foi dada, ao contrário do tibetano, não transformou sua vida e a gente mergulha no mar de culpas. E isso, lógico, se reverbera para o resto da existência e, quiçá, para uma próxima. E pensando sobre essas oportunidades, no ano de 1866, no mês de maio, como este que nós estamos vivendo, Kardec responde a uma pergunta muito interessante sobre a oportunidade. A pergunta é esta. Está lá na Revista Espírita, de 66. A pergunta é: o que acontecerá com o espírita que desperdiçar a oportunidade de mudar com o contato com o espiritismo? Veja, eu estava dentro da casa espírita, sentado, eu não estava no meio da rua, não estava na minha casa, não estava com meus familiares, estava dentro da casa espírita, vivendo a religião que eu escolhi, e eu ainda não consegui fazer o bem porque eu raciocinei se deveria ou não ajudar a pessoa. Então a pergunta quer saber o que acontece, qual é a consequência para mim que desperdicei a oportunidade de ajudar o outro. Isso é um exemplo meu. Cada um de nós, lógico que pode tirar o exemplo para si, trazer o exemplo para si e refletir, porque essa é a proposta. A gente está aqui, eu não sou nenhuma autoridade para estar falando como superior ou como inferior, mas a oportunidade da gente, nesse momento, inclusive de distanciamento, traçar alguns raciocínios e a gente refletir e crescer com eles. Então a pergunta é direcionada para mim. E a resposta de Kardec qual é? Diz assim, me permitam ler. Instruídos pelas duras lições da adversidade,
seu espírito será amadurecido pela reflexão. E seu coração, depois de ter sido massacrado pela dor, tornar-se-á bom e caridoso. É assim que, se vos parece o mal, por muitas vezes é necessário para reconduzir os endurecidos. Esses pobres retardatários, renegados pelo sofrimento, esclarecidos por esta luz interior, que se pode chamar de batismo do Espírito, valerão com cuidado sobre si mesmos, isto é, sobre os movimentos de seu coração e emprego de suas faculdades, para os dirigir conforme as leis da justiça e da fraternidade. Compreenderão não apenas que eles próprios são obrigados a melhorar-se, cálculo egoísta que impede atingir o objetivo visado por Deus, mas que a segunda ordem de obrigações do espírita, decorrendo necessariamente da primeira e a completando, é a do exemplo, que é o melhor dos meios de propagação e de renovação. Observe que Kardec é bastante claro quando ele não trata em nenhum momento de nós estarmos o tempo todo nos julgando, né? Chicoteando, meia culpa, minha tão grande culpa, e ficar lamentando isso e perder a oportunidade de aprender, melhorar e ter, como ele diz, né? Em seu coração bom e caridoso, desenvolver as bondades e a caridade dentro do seu coração e vencendo o mal. Matar uma muriçoca era coisa muito simples, né? E às vezes a gente acha que temos uma missão muito grande. Lembra que a gente está aqui numa linha de pensamento, de raciocínio, nesses vídeos que estamos dividindo com vocês, desses estudos. Estamos numa linha em busca de uma construção de uma moral que é libertadora, que é a moral autônoma, aquela que nos tira da condição de coitadinho, de pobrezinho, né? A condição verdadeira realmente de que todos nós temos que ter, sejamos espíritas ou não, tibetanos ou não, brasileiros ou não, de colocarmos sobre nossa responsabilidade única e exclusiva, responsabilidade de escolhermos, de usarmos o livre-arbítrio para fazer o que é certo e o que é errado. E se fizermos algo de errado, pouco importa, o que temos que fazer é se livrar da culpa. Errei, tá tudo ok, tá tudo bem, vamos seguir em frente e em busca de novas oportunidades, seja reencarnando ou aproveitar esta encarnação para vivermos as oportunidades que nos são dadas todos os dias. Quando amanhecemos, quando acordamos, todos os dias recebemos uma oportunidade. No livro A Vida Escreve, que foi publicado por Chico e Valdo Vieira, tem uma história muito interessante que também cabe nessa ilustração, nessa nossa conversa de hoje. Conta a história de Saturnino Pereira. É narrado pelo espírito Hilário, né? Hilário Silva, e conta a história de Saturnino Pereira, que era um cidadão de bem, uma pessoa maravilhosa, perfeita aos olhos daqueles com quem convivia, em casa, no trabalho, no centro espírita. Era um abnegado trabalhador do Cristo, ajudava todo mundo, no trabalho estava sempre disposto a ajudar os companheiros, nunca faltou na vida. Era um ser humano que a gente gostaria de ter sempre do nosso lado como exemplo e até como parente. Tamanha era a admiração de todos eles, de todas as pessoas que conviviam com seu Saturnino. Até que um belo dia, Saturnino, que era operador de máquinas, sofre um acidente e machuca gravemente o braço. É socorrido para o hospital, passa por uma cirurgia restauradora e, quando acorda, recebe a notícia dos médicos dizendo que ele não iria perder o braço. Teve sérias lesões, mas que com o tempo seria cicatrizado, ele iria recuperar com fisioterapia, etc. e tal.
os músculos seriam regenerados e tal, e ele não perderia o braço, como se imaginou que ele perderia, tamanha foi a gravidade do acidente. E que tinha uma notícia triste, apesar disso tudo, tinha uma notícia triste para dizer que ele tinha perdido o polegar. Mas o mais triste na cabeça de seu Saturnino não foi receber a notícia de que tinha perdido o polegar. Foi voltar para o seu convívio, né, para a sua casa, e escutar, inclusive de pessoas do movimento espírita, que ele era espírita, frases do tipo: mas como é que pode? Um cidadão de bem, um homem de princípios, um trabalhador da última hora, passar por um sofrimento desse, quase perder o braço. Onde estava a ajuda espiritual? Onde estavam os amigos espirituais, os espíritas? Por que não ajudaram, não recorreram ao mundo espiritual para que não acontecesse uma tragédia dessa? Tanta gente ruim no mundo que vive usando o braço para fazer o mal, por que não perdeu o braço? Seu Saturnino, que é uma pessoa boa, passa por uma tragédia dessa. Nesse sentimento de revolta, né, pouco cristã, ignorante, seu Saturnino, dias depois, volta para o centro. Cabisbaixo, triste, envolvido naqueles comentários, naquelas energias, e é recebido pelo seu orientador espiritual, o seu Macário. Está lá descrito no livro. E Macário, percebendo a tristeza de seu Saturnino, chega para ele e diz: olha, por que você está triste? Deixe-me contar uma história que você não sabe. Na vida passada, você era dono de um engenho e porque um dos seus servos desobedeceu a uma ordem sua, você simplesmente se vingou dele pedindo para que ele botasse o braço dentro de um moedor de cana. Você viu o rapaz perder o braço sendo triturado diante de você só por ele ter desobedecido. Você desencarna, chega na erraticidade, no mundo espiritual, carregado dessa culpa, 24 horas ouvindo o barulho da máquina triturando o braço do rapaz, os gritos de dor, de horror que você foi tomado todos os dias. Isso encheu o seu espírito, você, espírito, de dor, de sofrimento, de culpa, por algo que você fez de errado, que não deveria ter feito. Mesmo sabendo que era errado, você fez. Você pediu a oportunidade de voltar à Terra e usar os próprios braços para servir o próximo. E você fez isso. Você ajudou as pessoas. Você continua lutando, trabalhando. Nós não estamos aqui elogiando você porque sua luta continua. Mas você é um bom pai, você é um bom marido, você é um bom cidadão, você é um trabalhador, você nos ajuda aqui na casa. Você, por justiça divina de reparação, deveria perder o braço também como o rapaz na vida passada perdeu. Mas pela sua condição, pela sua escolha, pela vontade que você tem de ajudar, de fazer o bem, ao invés de perder o braço, você perdeu apenas o polegar. Agradeça a Deus, pare de chorar, não se culpe mais e agradeça a oportunidade que você recebeu de, ao invés de perder o braço, perder apenas um dedo, cumprindo a justiça do amor divino na sua existência. Essa é uma história muito interessante que nos faz refletir, né? Principalmente sobre o que é fatalidade e o que é livre-arbítrio. Nos leva a essas reflexões, né? A oportunidade que ele teve na vida passada foi uma fatalidade ou foi o livre-arbítrio, o uso do seu livre-arbítrio? De que ponto de vista o rapaz que perdeu o braço aceitou as desculpas? Foi uma fatalidade ou foi um livre-arbítrio? Como ele vivenciou essa vida? Porque ele poderia ter continuado a pessoa má que era na vida passada. Mas ele escolheu uma mudança, uma transformação. Porque assim planejou, porque assim pediu. Mas até que ponto isso é fatal ou é livre-arbítrio? Até que ponto as leis divinas nos impõem isto ou aquilo? E aí, graças a uma leitura mais aprofundada, mais apurada, que temos tido pelas obras de Paulo Henrique de Figueiredo,
Os documentos que foram recentemente lançados lá na FAEL, a partir da pesquisa de Canuto Abreu, que é, espero que seja em breve reconhecidamente, o maior pesquisador da doutrina espírita do mundo, nós percebemos que essa responsabilidade heterônoma, ou seja, essa ordem, né, esse desejo de que a culpa não é nossa, de que o castigo que nós temos, nós merecemos porque Deus assim nos castiga para que nós possamos reparar o erro, é nula. Apesar de ainda muitos de nós insistirmos nesse raciocínio de que, os espíritas dizem muito isso, né? É karma. Nós precisamos passar por isso, precisamos pagar por isso. Nós não precisamos absolutamente nada a não ser escolher. A única coisa que é fatal, que é fatalidade, é a nossa vontade, é a nossa escolha. E assim como seu Saturnino, todos nós, independente do que fizermos, independente daquilo que nós realizarmos na vida, deixando a oportunidade de lado ou não, exercendo a oportunidade no bem, no trabalho, na bondade, na caridade, ou se livrando disso, abrindo mão disso, todos nós fatalmente estamos exercendo o livre-arbítrio e a vontade de querermos avançar ou não. Tem uma frase muito interessante de duas frases que eu queria me recordar agora, dividir com vocês. A primeira é de Jesus, que ele diz assim: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Essa para mim é uma das frases mais favoritas para mim, de que Jesus deixou. A certeza de que por mais que façamos, por mais erros que cometemos nesta vida e nas próximas e nas anteriores, o amor de Deus sempre existirá. O amor de Jesus por cada um de nós sempre estará esperando a hora da gente dar o pulo do gato. Outro dia alguém me perguntou: mas por que alguns espíritos avançam tanto, evoluem, chegam ao estado de luz, de perfeição, enquanto que outros, que nasceram inclusive simples e ignorantes, da mesma forma, porque a criação divina não tem privilégios, né? Jesus, ao contrário do que disse lá Rustem, né, nos evangelhos de Rustem está isso, tem essa informação dizendo que Jesus foi criado no mundo ad hoc. Apesar de ainda muita gente acreditar nisso, todas as oportunidades foram dadas de forma igualitária para todos nós, todos os seres que habitam o universo, desde Jesus até uma ameba que está vivendo agora, iniciando o seu processo evolutivo agora, nascem pela mesma oportunidade que Deus nos dá, simples e ignorantes. Por que uns avançam e outros não? E a resposta mais simples, mais honesta e mais justa que a gente encontra é a vontade própria. O desejo de escolher fazer o que é certo. Não é pensar como eu, por exemplo, pensei em fazer ou não. É fazer. Se tem que fazer, faça. Sem, inclusive, esperar recompensas, porque ainda a gente vive disso, né? Não, eu vou fazer isso porque Deus vai me recompensar. Não, eu vou fazer isso porque eu vou morar no nosso lar. Não, eu não vou fazer isso porque vai que eu caia no umbral. Lê do engano. Isso tudo são condições espirituais que nós carregamos e criamos a partir ou da nossa libertação ou da alimentação que temos da culpa. Essa é a primeira frase que eu gostaria de lembrar de Jesus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E uma outra que é de Divaldo. Certa feita, ele aqui em Recife disse numa entrevista, e eu estava perto, eu vi. Ele disse assim: o bem que a gente faz anula o mal que a gente fez. Cai perfeitamente, inclusive, na história do seu Saturnino e cai na vida de qualquer um de nós. Seja lá o que quer que façamos, se no dia em que a gente contabilizar, né? Lembra da história lá de André Luiz, no livro Nosso Lar, bônus hora? Quanto mais acúmulo de bônus hora tem, mais nós teremos condições de sempre escolher o caminho, digamos, mais próximo, mais correto, mais verdadeiro para a iluminação espiritual, para a perfeição. A diferença entre Jesus e nós, por exemplo, é esta.
É que ele fez as escolhas certas na hora certa. Teve vontade de fazer as escolhas certas e avançar. Sai Baba, o grande paranormal, né, que viveu recentemente na Índia, que está prestes a voltar de novo, ele também dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que só existe uma diferença entre eu e vocês. Era até meio arrogante ouvir às vezes Sai Baba, mas fantástico, sou fã e infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas Sai Baba dizia assim, a diferença entre eu e vocês é que eu tenho consciência de que sou filho de Deus, de que sou Deus. E olha que a gente escuta Jesus dizer há 2000 anos, vós sois deuses. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquela montanha, transporta-te daqui para ali. A gente escuta isso desde Jesus. E a gente ainda não acredita. Sai Baba, por escolha e por vontade, entendeu essa mensagem e fez. Pesquisa aí, vocês vão encontrar maravilhas, não só do ponto de vista da paranormalidade, de materializar objetos, de ser visto em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, mas da obra social, da educação que ele deixou, o legado fantástico deixado por Sai Baba lá no seu país. Então, estes são exemplos de uma educação, de uma moral autônoma, que coloca nas nossas mãos a responsabilidade que temos diante das nossas escolhas, das nossas vontades, das oportunidades que nos são dadas para que possamos crescer e evoluir. Se nós estamos retardando, não tem problema. Não tem problema. O amor de Deus é infinito e Ele nos vê como Ele nos criou, perfeitos. Nós não devemos nada a Deus. Nós não devemos nada em absoluto à espiritualidade. Nós não devemos em absoluto nada a Jesus, para que possamos devolver para Ele alguma coisa. Para eles, alguma coisa. É muito subjetivo dizer isso, mas estas entidades, que é nosso Pai, assim a gente reconhece, e que é também nosso Pai espiritual, porque Jesus também é o governador da terra e, portanto, é nosso Pai, estão numa condição tão imensurável de perfeição, de amor, que jamais ele ou eles perderiam tempo imaginando que nós estamos fadados à miséria, à desgraça, que nós não somos herdeiros da luz. Pelo contrário, há uma palavra muito bonita no movimento espírita que eu adoro, chamada que é lucigênito. Eu nunca tinha escutado isso antes fora do espiritismo. Ou seja, todos nós, todas as ovelhas, somos filhos da luz. Quer você queira ou não. Quer você passe a sua vida inteira fazendo coisas erradas, quer você avance no processo, como por exemplo Chico fez, como tem feito Divaldo Franco, como fez Maria Teresa, como fez Gandhi de libertar a Índia, sem um ato, sem um gesto de violência. Independente, o ser humano sempre tem a oportunidade de recomeçar a sua tarefa da maneira que ele quiser, da maneira que ele pode. Porque lembrem-se do que o próprio Evangelho diz: nenhuma carga nos é dada de forma injusta. Tudo que nós carregamos, nós podemos carregar. E não há castigo nisso. Todas as dificuldades, todos os problemas que nós enfrentamos, todas as dores, tudo que a gente enfrenta nessa vida é uma oportunidade que nós escolhemos, que nós pedimos para exercer e para praticar o bem em direção da eternidade e do amor de Deus. Para encerrar, vamos usar mais uma vez o codificador. Tem lá no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Ele traz 3 princípios que eu gostaria de encerrar a nossa conversa de hoje e peço encarecidamente que vocês se atentem, pesquisem aí, pega o livro. Se você não tiver o livro Céu e Inferno, é possível baixar toda a codificação na internet. Vai lá no Código
Penal da Vida Futura e você vai encontrar 3 princípios que resumem exatamente tudo isso que nós conversamos até agora. O primeiro princípio diz assim: o sofrimento é inerente à imperfeição. Observe. O sofrimento é inerente à imperfeição. A gente vive sofrimento, dor, culpa, porque nós ainda somos imperfeitos, porque nós ainda achamos que somos merecedores dessa imperfeição. No dia que a gente se livrar dessa roupa, como cantou bem Belchior, uma roupa velha, um sapato velho que não cabe mais na gente, uma roupa que não nos serve mais, no dia que a gente jogar fora essa culpa, essa dor, esse sofrimento, a gente se livra disso e deixa, logicamente, a imperfeição de lado e avança sem sofrimento. Sofrimento não é consequência. De forma alguma, é escolha. Nós escolhemos. Segundo princípio, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo. Olha só, toda imperfeição traz consigo o próprio castigo, ou seja, se eu escolho ser imperfeito, os castigos já acontecem, porque eu escolho ser imperfeito. Não tem nenhuma entidade fora de mim. Não existe deuses ou Deus me condenando para o sofrimento. Recordem da questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Pois é. Toda imperfeição, assim como toda falta dela, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Não tem nada me condenando, a não ser eu próprio. É uma ilusão que eu próprio. Tem uma passagem muito interessante que eu estava estudando sobre autonomia e me veio assim como um sinapse, uma coisa assim, eureka, bingo. Uma passagem muito interessante no filme Nosso Lar, que justamente resume esse ensinamento, esse princípio de Kardec no Código Penal. Vocês devem se recordar que André Luiz recebe a oportunidade de voltar ao seu lar. Quando ele chega lá, encontra a mulher já casada. E vocês devem se recordar, quando ele vê aquela cena da mulher, aí o que é que acontece? Ele é tomado pelo ciúme, pela vaidade, pelo orgulho, pelo sentimento de posse, porque é a mulher dele e tal, e sai da casa, né? Inclusive, o movimento dele é tão brusco que consegue fazer um movimento de efeito físico, né? Alguma coisa bate, cai, não me recordo o que é, e ele sai. Quando ele sai da casa, lembrem-se do que, se vocês não se recordam, pega lá o filme e vai dar uma olhada. Quando ele sai da casa, aquilo que era paz, tranquilidade, luz, porque ele saiu do nosso lar e foi até a sua casa em caminho de luz, de paz. Mas bastou ele sentir raiva, ódio, posse, ciúme, esses sentimentos que só o humano tem, para que o ambiente se transformasse. Ele se viu exatamente onde? Naquilo que a gente costumeiramente chama de umbral. Ele voltou para o sofrimento, ele via as pessoas que sofriam, né? Ele se viu sofrendo, ele viu tudo que ele passou, mas quando ele tomou consciência de que aqueles sentimentos não eram mais dele, que ele não era mais humano de carne e osso, que ele era um espírito imortal, que tinha vencido aquelas culpas, aquele ambiente desapareceu. É um exemplo perfeito de autonomia, minha gente. Tá aí, inclusive num filme, né? Baseado, logicamente, numa obra de Chico, maravilhosa, de André Luiz, mas que dá, assim, uma espécie de pulo do gato, de eureka, dizer assim, de fato, por mais que a gente insista em colocar a culpa no outro, em Deus, né? Colocar a culpa na gente mesmo, nos acontecimentos, na nossa família, na falta de educação que a gente não teve, no acesso às coisas boas, por mais que a gente faça isso, quando a gente toma consciência de que isso faz parte da vida, do aprendizagem, das oportunidades, tudo desaparece. Nada aquilo ali é real. A única coisa que é real é o amor, a luz, a perfeição, a oportunidade de viver aqui ou lá
a verdade de Deus em nossas vidas. E, logicamente, essa verdade e esse amor ajudar aqueles que estão ao nosso lado e que muitas vezes, como disse Jesus, não são maus, são ignorantes, precisam de um certo impulso para que possa também despertar como todos estes personagens que aqui citamos despertaram. E o terceiro e último princípio diz assim: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, olha só, Kardec está afirmando, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, olha, não tem Deus, não tem Jesus, não tem Bíblia, não tem Alcorão, não tem livro dos Espíritos condenando você, é a sua vontade. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a felicidade futura. Não precisa dizer absolutamente mais nada. Tudo isso que nós carregamos aqui na consciência é preciso ser colocado de forma mais prática, mais verdadeira, mais simples. É porque justamente nas coisas simples que nós descobrimos que não basta às vezes só matar uma muriçoca no pescoço de alguém ou reparar um erro perdendo um polegar. Tudo isso não passam de capítulos oportunos em direção ao aperfeiçoamento das nossas almas. Sem nenhum julgamento de nossa parte, sem nenhum julgamento como a gente costumeiramente assiste, inclusive no movimento espírita, né? Dizer, por exemplo, assim, infelizmente, ou graças a Deus, Adolf Hitler não está mais no planeta. Ele foi expulso daqui porque não tinha condições nenhuma de habitar o planeta. Como se nós tivéssemos essa autoridade de dizer quem fica, quem sai. Né? Mas todos aqueles, assim como disse Jesus, olha a promessa mais bonita que tem, depois daquela de João 14,16, né? Eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito de verdade. Essa é a promessa mais bonita para mim de Jesus. Não importa, todos nós estamos fadados à perfeição a partir das oportunidades. Então, que possamos refletir, minha gente, nesta semana,